Ok. Ok, graça e paz a todas. Muito prazer, é uma honra estar aqui com todas vocês. Eu me chamo Orleane, para muitos é profeta, para outros é pastora, para outros é ministra de louvor, mas eu sempre digo que o maior título que eu tenho é o título de filha de Deus, porque independente dos diplomas, dos ofícios, de cargos, o nosso maior ofício é sermos filhas do Senhor. E para início dessa palavra, que a gente precisa ser breve aqui, mas eu quero ser intencional da parte de Deus em direção às nossas vidas. Eu queria trazer um pouco sobre uma história de um homem que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Se você estiver com a sua Bíblia ou com o seu celular, com a sua Bíblia e puder abrir aí, eu quero levar você a abrir em 2 Reis, capítulo 5. Aonde diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por meio dele. Ele era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas vestidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: que me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo ao Senhor, ao seu rei. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 100.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures da sua lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida, para que me envie um homem a fim de que eu cure da sua lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar. Invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, e colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios de Abana, Fafá, de Damasco não são melhores do que as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém, seus servos foram até ele e lhe disse: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não teria feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Amém? Mulheres, eu trago essa palavra em direção ao nosso coração. Eu digo que com muito temor e tremor diante daquilo que o Senhor me instruiu. Há um alívio assim muito profundo e simples da verdade de Deus sobre as nossas vidas, de que nós somos filhas moldadas pela mão do nosso Criador. Mas essa palavra que eu trago hoje nos leva muito a uma reflexão. Qual é a primeira reflexão? Nós vemos que Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, mas a palavra especifica bem que ele era um homem leproso.
por mais que ele tinha esse título, por mais que ele tinha essa patente, mas ele carregava uma lepra no seu corpo físico. E nós vemos o Senhor, de certa forma, trabalhando Naamã, o seu interior, dentro desse processo de cura que ele buscava no físico. Quando nós olhamos a história, Naamã, ele vai diretamente ao rei. O rei envia ele para um profeta. O profeta não aparece ali, ele envia um mensageiro. Porque Deus sabia muito bem daquilo que precisava ser tratado em Naamã primeiro. Não era uma ferida no físico, era a ferida da alma, era o orgulho, era a resistência que Naamã tinha. Porque por detrás de uma capa, por detrás de uma patente, por detrás de uma veste, ali por debaixo, havia feridas no físico, mas havia uma ferida muito mais profunda que estava na alma de Naamã, e que era o orgulho. Nós vimos ele questionar ali, não são os rios de Damasco, os rios de Fafá, melhores do que as águas de Israel. Nós vemos uma certa resistência nele em querer obedecer uma palavra, obedecer a voz do profeta, porque o que ele queria era que somente fosse a mão ali na cabeça dele e ele fosse curado. Era como ele queria, e não como as pessoas estavam instruindo ele. Então, nós vemos Naamã com essa ferida muito maior, que não era no físico, era na alma, era o orgulho de Naamã. E o Senhor sabia muito bem daquilo que precisava ser tratado nele. Certamente, o Senhor, eu quero conjecturar com todas vocês aqui, ele instruiu o profeta e não aparecer, e mandar alguém ali para que viesse mesmo de confronto com aquilo que Naamã precisava trabalhar, precisava ser resolvido. E nos tempos de hoje, quando eu falo de voltar à essência, porque esse pode ser até um tema aqui para nós abordar, esse tema ele vem de encontro para que o Senhor venha ao nosso coração, trazendo esse entendimento de que nós precisamos, na maioria das vezes, fazer um caminho de volta. E essa é a chamada do Senhor para todas nós, nessa manhã. Porque em um tempo de muitas aparências, em que as aparências gritam, a essência ela tem silenciado as máscaras, as capas, as armaduras, tantas camadas, né, que tentam esconder o que realmente nós somos, mas o céu ele está fazendo um convite a todas nós essa manhã, para que nós venhamos voltar à essência, ao que é eterno, ao que importa, ao que permanece. Quando nós olhamos a história de Maria, ela entendeu isso. Maria, ela se lançou aos pés de Jesus, entregando ali tudo. Eu falo de Maria, daquela mulher que quebrou ali o seu frasco diante dos pés do Senhor. Ela reconheceu a sua origem. Ela não se apegou às coisas dali do momento e do agora, mas ela estava se apegando àquilo que estava vindo do Senhor. E o Senhor nos chama para esse tempo de tirar as vestes que não são nossas, assim como o Senhor fez com Naamã. Eu quero também conjecturar com você que talvez Naamã, ele chegou ali diante do rio e ele achou que poderia ser um momento grandioso, que ele só precisava chegar ali diante do rio e mergulhar nas águas. Creio que ele estava na sua melhor roupa, na sua melhor armadura, com os seus soldados, e ele pensou, vou chegar lá e vou só mergulhar. Tomou a decisão dele, ok, foi. Mas chegando ali, nós vemos que Naamã foi necessário que ele retirasse a roupa dele para ele entrar naquela água. Biblicamente, profeticamente falando, 7 vezes, que é o número perfeito, biblicamente falando. E olhando para essa história, nós vemos que todas as vezes que o Senhor precisará curar as nossas feridas, de certa forma, ele vai permitir que elas sejam expostas, assim como ele fez com Naamã. Ele precisou que Naamã retirasse a roupa e ele entrasse naquelas águas. Talvez na mente dele ele achou que não ia precisar, mas foi necessário. Ali foi o ápice do momento da cura, porque foi onde Deus expôs as feridas de Naamã e fez com que ele mergulhasse ali nas águas para ele receber a cura definitiva. Então eu vejo essa palavra bíblica, ela nos faz refletir em diversos pontos. Primeiro ponto é que Deus, ele sempre, antes de querer estabelecer uma cura física em nós, ele vai precisar trabalhar a nossa cura
da nossa alma. O segundo é que todas as vezes que o Senhor precisar curar as nossas feridas, Ele vai permitir que elas sejam expostas, assim como Ele fez com Naamã. Então, o Senhor nos convida a um tempo, e eu creio que nessa manhã é um convite para todas nós. Não é apenas um confronto, mas é uma chamada para todas nós, porque o Senhor, Ele é um Pai que nos ama e por isso muitas das vezes Ele corrige. Eu digo isso para vocês com muito temor e tremor, como eu disse no início, porque eu levei essa palavra diante de toda a igreja e o primeiro a ser confrontada foi a mim mesma. E de uns dias para cá, o Senhor tem trago essa palavra como direção, que é tempo de nós voltarmos, é tempo de nós voltarmos às primeiras práticas. Não as práticas daquilo que nós fazíamos antes, né? Mas as práticas de dobrar o coração, da oração no secreto, de ouvir a palavra do Senhor, sentir e ser instruída realmente por ela, se permitir, né, ser moldada pela mão do Senhor. Porque esse tempo é um tempo que nós precisamos retirar as vestes que não são nossas, os personagens, as fantasias, as projeções, porque não foi para isso que o Pai nos chamou e nem nos desenhou. Às vezes a essência é só a pedra e a funda. Por que que eu digo isso? Para Davi, ele não precisou de muita coisa, ele precisou apenas de uma pedra, né, uma funda, para que ele derrubasse ali o gigante. Antes de Davi chegar em um trono, primeiramente ele estava num pasto. Então ali o Senhor, ele levou Davi ao trono depois que ele entendeu o lugar dele no Senhor, que ele reconheceu o lugar dele no Senhor, que ele fez a parte dele ali diante da presença do Senhor. Então, é a simplicidade de quem sabe quem é. Então, o Senhor nos chama para esse lugar, de nós voltarmos para a essência. O Pai está esperando nós no lugar onde tudo começou, na essência, nele, né? E o Senhor, ele tem gritado ao meu coração isso, de que quem voltar encontrará o Deus do princípio, aquele que sempre vinha no cair da tarde, ali no jardim, aquele que preferiu Marta, quer dizer, Maria ao invés de Marta na pressa, né? Aquele que estava desde o princípio, né, soprando a sua voz, somente no haja e que tudo fez, tudo formou e continua fazendo até os dias de hoje. Mas o Senhor, ele nos faz esse convite. Ele nos chama para nós voltarmos a essa primeira essência. Esse é um convite do Pai para todas nós nessa manhã. E talvez muitas de nós possam estar sendo confrontada por essa palavra, assim como o Senhor me confrontou também. Mas o Senhor, como um pai, como eu disse, ele é um pai que ama, mas que também corrige. E o Senhor, ele sempre achará uma forma de nos conduzir para aquilo que verdadeiramente importa. Não porque somos indignas, não, mas porque nós somos filhas de um pai, de um rei, e que ele nos ama de forma incondicional, a ponto de não querer perder nenhuma de nós. Nós somos amadas, preciosas aos olhos do Senhor, e ele deseja muito mais de nós. Então, a palavra de hoje aos nossos corações é esta: que possamos voltar àquilo que verdadeiramente importa. É um convite do Senhor a todos nós. Voltemos antes que a geração se perca, antes que as obras abafem, né, o amor, antes que ele retire o candelabro das nossas mãos, que nós possamos voltar. Amém? Alguém tem algo para compartilhar? Eu tenho. Desde a semana passada que Deus vem falando sobre isso, porque na semana passada eu ministrei a palavra, né? Só que eu estava falando sobre Daniel, né? Sobre Daniel, quando Daniel orava 3 vezes por dia, realmente ali naquela essência, né? Naquele primeiro amor, realmente, né?
se voltando realmente para a oração, e o Senhor tem falado muito sobre isso, para a gente realmente se voltar para o primeiro amor, né? Porque no primeiro amor a gente ora muito, a gente louva muito, e parece que as coisas do dia a dia, os problemas do dia a dia, com o tempo vão meio que afastando a gente desse primeiro amor, né? E a gente vai dando aquela esfriada. Então, o Senhor, ele tem chamado a gente de volta a esse primeiro amor, ele tem chamado a gente de volta à oração, ele tem chamado a gente de volta ao louvor, ele tem realmente chamado a gente de volta a essa entrega, né? A essa sinceridade do coração. E é isso. Teu microfone está desligado. Amém. Oséias 6, se eu não me engano, ele ressalta também de forma grandiosa algo que o Senhor quis fazer. Ele quis fazer no meio do povo. Então, Deus havia já disciplinado um povo, mas o propósito dele nunca foi a destruição, e sim a cura, a restauração, a reconciliação. E eu acho grandioso quando o Senhor traz uma esperança, né, por meio de algo que o Senhor diz: vinde e voltemos ao Senhor. Essa é a palavra que Oséias traz, porque ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, ele revivificará. No terceiro dia, ele nos levantará e viveremos diante dele. Então, em uma geração a qual nós vivemos, né, aonde manter as máscaras, manter as aparências, tem sido o auge de todas as coisas, é uma chamada do Senhor para todas nós, para aquilo que verdadeiramente importa. É como eu disse, não é porque nós somos indignos, não é isso, não é porque o Senhor quer o nosso mal, não é porque o Senhor quer nos ferir apenas, na verdade, ele, de certa forma, ele quer mexer nas nossas feridas internas, ele quer resgatar aquilo que verdadeiramente importa, ele quer sarar aquilo que verdadeiramente importa. E às vezes vai ser necessário que ele toque, como eu disse, todas as vezes que ele precisar mexer nas nossas feridas, ele vai permitir que elas sejam expostas de certa forma, assim como ele fez com Naamã. Porque tudo que o Senhor precisa tratar em nós, ele começa de dentro e não de fora para dentro. Começa na nossa alma, começa no nosso interior. É de dentro para fora. E o Senhor, ele é um pai que ele quer nós por inteiro e não pela metade. E eu tenho aprendido isso ao longo dos anos. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, ele começa primeiro dentro de nós, por meio de nós, e depois através de nós. E independente da forma que você esteja hoje, independente de como está o seu coração, independente do que você tem vivido, o Senhor te chama a fazer esse caminho de volta, a voltar essa essência, aquilo que um dia talvez você deixou. Eu não sei o que você tem deixado ao longo do caminho de fazer, não sei quais são as metas que você tem buscado, mas ao mesmo tempo você tem se visto se perdendo da sua própria essência, mas o Senhor te faz um convite nessa manhã, fazer um caminho de volta, olhar para trás e fazer esse caminho, não para viver aquelas coisas que não foram boas, que foram ruins, não é isso, não para viver as velhas práticas, mas para você fazer aquilo que você fazia no início, por amor e não por reconhecimento. Muitas de nós, é esse o convite do Senhor em direção aos nossos corações. Nós vemos várias histórias bíblicas que mostram o Senhor chamando o povo de volta a um resgate. O tempo todo o Senhor estava exortando o povo de Israel para voltar ao primeiro amor, para voltar à essência. Nós vemos a igreja de Éfeso também sendo uma igreja exortada, chamada para viver as primeiras práticas. Então, é um convite do Senhor para esse tempo, para essa geração, para todas nós, independente de placa de igreja. É um convite para nós como filhas, de um resgate mesmo,
O Senhor, Ele tem prazer em nós, e esse prazer que Ele tem em nós, Ele é ciumento das nossas vidas. O Senhor tem um ciúme de nós. Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos formou, conforme o Salmo 139 diz que Ele nos conhece, nos esquadrinha desde o nascimento, né? Ele sabe do nosso cair, do nosso levantar, do nosso pensar, Ele sabe dos nossos pensamentos. E o Senhor, aquele que nos teceu desde o ventre, Ele tem prazer em cada uma de nós. Nós não estamos despercebidas aos olhos do Senhor. Nós temos um Pai presente e não ausente. Ele é um Pai presente em todo o tempo. E sempre que necessário exortar, Ele vai exortar. Se for necessário Ele nos reposicionar, Ele vai nos reposicionar. Porque o Senhor nos quer perfeitas diante dEle, né? A própria palavra diz, sede perfeitos porque eu sou perfeito. E talvez você pense assim, como que eu vou adquirir essa perfeição? É de glória em glória. Todos os dias nós precisamos fazer um caminho de volta. Todos os dias nós precisamos nos redimir. Todos os dias nós temos algo para entregarmos diante da presença do Senhor. Nós temos algo que nós precisamos nos esvaziar. Tem algo que a gente precisa nos libertar. Todos os dias, porque todos os dias o pecado ele está à porta. Todos os dias ele está ali. E nós temos duas decisões a fazer todos os dias da nossa vida. Todos os dias é apresentado diante de nós a mulher tola e a mulher sábia. E a decisão é nossa, de qual delas nós vamos ser. Então, o Senhor faz esse convite a todas nós essa manhã, de fazermos esse caminho de volta em direção ao nosso Pai, de olharmos para dentro de nós e vermos o que realmente nós precisamos nesse tempo, o que realmente falta para cada uma de nós, que eu creio que cada um de nós temos a consciência daquilo que nós deixamos de fazer. E, como eu disse, talvez essa palavra veio como um confronto ao seu coração, mas receba isso como direção do céu, uma chamada do céu, não minha, daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo na sua vida. Talvez é um caminho que você deve fazer de volta a um coração mais dobrável diante da presença do Senhor. Talvez você precisa fazer um caminho de volta de um coração que busca incessantemente mais o Senhor. Talvez você deixou por um tempo de buscar o lugar da presença dele. Talvez você precisa fazer um caminho de volta para um coração que perdoa com mais facilidade, um coração que se doa, um olhar mais empático, um olhar que não se ensoberbece. Talvez o Senhor está trabalhando o seu orgulho, quer que você faça um caminho de volta e reveja aquilo que você tem feito durante a largada, durante a caminhada, durante a jornada. Mas que possamos voltar. É isso que o Senhor nos chama. Amém. E eu queria trazer uma canção. O Senhor tem soprado muito a minha coração. Eu quero que você seja ministrada por meio dessa canção. Que você possa ser ministrada pelo Senhor. Onde tudo era simples, onde tudo era belo. Que nesse momento você possa fechar os teus olhos aí onde você está. E que você se permita ser ministrada pelo Senhor nesse momento. Ser ministrada pelo Espírito Santo. Voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início. Oh, Jesus. Ao princípio, onde tudo era simples. Nós queremos te agradecer por essa manhã, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo teu amor. Nós queremos te agradecer, Pai amado querido. Agradecer pela tua paternidade sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai,
por ser um pai presente e não ausente, por ser um pai que ama, um pai que protege, um pai que abençoa, mas um pai também que exorta, que corrige porque ama. Obrigado, Senhor, por esta manhã, a qual o Senhor nos traz a um resgate, a qual o Senhor nos faz olhar para trás, não para vivermos aquilo que nós fazíamos antes, não, Pai, mas para que nós venhamos ver o que precisa ainda ser mudado e acrescentado, o que nós precisamos reavaliar em nós mesmos, o que deixamos para trás, Pai, daquilo que fazíamos no princípio, por amor, Deus, por amor a Ti. Ah, Deus, a oração sem pressa, a adoração sem intenção de gravar, Pai, o coração mais sensível, o anseio incessantemente pela Tua presença, a fome, a sede, o prazer em apenas Te ouvir, Deus. Ah, Deus, o coração mais sensível, o coração sem pressa, Pai, menos ansioso pelas coisas deste mundo, o coração sensível a ponto de querer somente o Senhor e mais nada. Leva-nos, Pai, ao primeiro amor. Leva-nos, Senhor Deus, às primeiras práticas. Leva-nos, Senhor, à primeira essência. Ó Deus, sim. Que possamos retornar, Senhor Deus. Que possamos retornar àquilo que verdadeiramente importa. Que essa manhã, Senhor Deus, o Senhor possa estar quebrando as máscaras, retirando as vestes, as fantasias, as projeções que não são nossas. Que possamos voltar ao lugar a qual pertencemos. Sim, Deus. Resgata a nossa essência. Resgata o entendimento de que a nossa preciosidade não está naquilo que o mundo diz, mas naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. De que nós somos filhas amadas, lavadas, remidas e justificadas pelo Senhor. Que não precisamos justificar nada a ninguém, porque o sangue lá na cruz foi a nossa justificação. O sangue lá na cruz foi aquele que nos resgatou, aquele que nos curou, aquele que nos sarou. Sim, Espírito Santo de Deus, eu oro para que essa palavra venha como um bálsamo aos corações ao mesmo tempo. Que o Senhor traga consolo. Que o Senhor traga refrigério. Que o Senhor nos sare nessa manhã. Que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor renove o nosso ânimo, Senhor Deus. Que o Senhor renove o nosso coração. Independente da forma que nós estamos, que o Senhor possa colocar no nosso coração ânimo, força, vigor. Que o Senhor venha renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Diante dos nossos olhos, que o Senhor traga clareza daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo. Que o Senhor nos dê visão ampla, visão panorâmica, Pai, para esse tempo. Pai amado, querido, nessa manhã eu te apresento também a vida de cada mulher que estará indo ao trabalho. Que o Senhor possa guardá-la, Senhor Deus. Que o Senhor possa guardar a entrada e a saída dela, onde quer que elas estiverem. Que a tua presença esteja com ela, que a tua mão poderosa cerque ela pela frente, por trás e por todos os lados. Aonde ela pisar a planta dos pés delas, tudo seja abençoado. Aonde elas colocarem a mão, que tudo venha prosperar. Que o Senhor, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, derrame sobre cada uma de nós, Senhor Deus, do teu infinito amor. Assim como a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de
força de equilíbrio, que essa força, que esse poder, que esse equilíbrio venha sobre cada uma de nós. Nós te damos a total liberdade nessa manhã. Norteia o nosso caminho, norteia as nossas horas, norteia os nossos segundos. Toma cada uma de nós pela tua mão e nos conduza nesse dia chamado hoje. Sejamos o teu falar, sejamos a força que há em ti, que o Senhor venha sobre os nossos pensamentos, venha sobre as nossas vozes, venha sobre o nosso falar, o nosso agir, o nosso efetuar. Seja a nossa direção, seja a nossa condução nesse dia chamado hoje. Nós te damos a honra, Senhor, nós te damos a glória, nós te damos, Senhor Deus, o poder, Pai, o poder é teu, é do Senhor, não é nosso. Nós entregamos aquilo que é devido a ti. Ah, Pai, grande é o teu santo nome. A ti a honra, a glória e o poder para todo sempre. Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos no nome santo de Jesus. Amém